Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago hoje um dos conteúdos mais pedidos da história do meu perfil, que é mostrando a minha estante, né? Mostrando os livros que eu tenho. Alguns eu doei, então a última vez que eu mostrei os meus livros lá no meu perfil do Instagram, vai ter algumas coisas diferentes, mas algumas partes são praticamente iguais. Porém, como agora eu fundei esse canal aqui, né? Retornei ao YouTube, eu prefiro deixar este vídeo aqui para que no futuro a gente somente atualize ele, tá bom? Pessoal, a minha primeira sessão é a sessão de livros religiosos. E aí eu tenho um nicho somente para os livros da minha biblioteca católica e tenho outro nicho para livros de diversas editoras com assuntos religiosos. Antes de mostrar todos os livros, ainda que vocês já estejam vendo aqui, eu vou mostrar o que eu tô lendo no momento, que é esse daqui, que é Maria na Doutrina, da MBC, que é o que eu tô lendo para um projeto, e também tô usando o guia deste mesmo box, tá bom? Então vamos continuar. Eu vou tirar isso aqui é só uma caixa que eu deixo, porque como eu ainda não tá completo, aí fica um vazio assim, eu não queria para deixar espaço para os outros livros dos outros meses, né? Porque eu já fiz o pacote anual e tudo. Então vamos lá, eu não vou tirar todos os livros daqui. Aqui são os guias e os livretos. Esses aqui são os livretos que vinham antes. Aí tem as cartas seletas, por exemplo, de Santo Delgado. Tem alguns álbuns de fotos, de poemas, mini livros, os guias, né? Que agora meio que engloba tudo isso num livrinho só. Às vezes é uma nota biográfica, às vezes é um resumo. Meio que cada mês se relaciona com a obra. Dessa vez eu organizei essa parte da estante meio que por cores, mas antes ela estava organizada por autor. Assim, igual por exemplo, eu tenho 3 livros de Santa Teresa d'Ávila. Então tem o livro da vida que eu comecei a ler, mas ainda não consegui terminar. E tem o Castelo Interior das Moradas e Caminho de Perfeição. Aí eu tenho o Diálogo e a biografia de Santa Catarina de Sena. Ou seja, não estão meio que em ordem. Aí eu tenho aqui esse que era do meu marido, que é a Glória das Cruzadas, que tá até plastificado ainda. Aí tem, por exemplo, esse aqui, que foi o último lançado, que é o Apocalipse Explicado, é o de outubro. E aí tem esses outros aqui, tem História da Igreja, a Doutrina de Santo Agostinho, não tem as Confissões, tem teoria, a História dos Papas, temos esse aqui de Santa Delgada. Este aqui foi o primeiro que eu li da MBC, o primeiro que eu comprei, e também foi o que meio que me trouxe um pouco a esse mundo da Idade Média. Aí tem um livro de Santa Jana, que eu não terminei. Aqui tem um livro de São José de Anchieta, que também era do meu marido. Inclusive fui eu que dei esse livro para ele. Aí tem o Catecismo do Padre Pio. Tem o Caminho de Perfeição, eu comecei a ler ele em e-book. Mas aí eu não consegui terminar. E aí eu comprei ele, né? Já que era para comprar as edições, eu comprei um kit que vinha esses livros de Santa Teresa, porque aí fica mais fácil. Essa outra partezinha aqui, esse outro nicho aqui, minha gente, é igual eu falei, são os livros de várias editoras. Eu tenho aqui um livro muito especial, que era do meu marido, agora é nosso, que é a biografia de Cristo, o Venerável Fulton Sheen. 2 volumes, vou colocar aqui. Eu tenho esse livro aqui, ó, que é Cientista de Batina. O Matheus me emprestou quando a gente nem namorava ainda. Eu lembro que eu li ele, gostei muito, eu ainda era ateia. Livros aqui, tem uma biografia de Bento XVI, tem o livro do Catequista, tenho esse livro aqui que é o livro das Santas, que eu adquiri ele recentemente. É um livro que
Tem 365 histórias de santas, né? Uma pra cada dia do ano. Eu achei bem legal, porque é só santas femininas. Na verdade, tem algumas beatas também. Bom, temos o livro do Centro Dom Bosco, né? Eu achei legal, porque eu poderia ter colocado ele aqui junto com a Canção Nova. Eu acho que ia dar super certo. Ou então com a... Como é que é o nome daquela outra editora, gente? TL? Eu não lembro se é a Vozes ou se é a Paulus. Eu acho que as duas é meio TL, né? Eu tenho esse livro aqui que foi o Matheus que me deu. Todos os caminhos levam a Roma. Eu li, eu gostei, mas acho que eu preciso reler ele novamente para poder conseguir absorver. Tenho esse livro aqui, ó, que é do Rodrigo Álvares. Eu li ele recentemente. Foi o único livro que eu terminei esse ano. Que é a biografia de Maria. Eu não lembro, eu não sei se ele é católico, se ele é protestante, se ele sequer acredita em Deus, mas é um livro legal. Tem esses outros aqui. Tem esses livrinhos curtos. A maioria aqui era de Matheus. Padre Nogueira. Não, é Alex Nogueira. Esse aqui eu quero ler pra minha pesquisa que eu tô fazendo. Achei bem legal. São João Paulo II. E aqui os dois livrinhos que vem no kit do Centro Dom Bosco. Agora vamos para a minha parte favorita, a parte favorita de vocês. Não teve tantas mudanças como eu gostaria. Ainda tem alguns outros livros que eu quero comprar, que eu quero ler, né, sobre esse assunto, história das mulheres, etc. Mas é os que eu tenho até então físicos, né, porque tem alguns que eu já li no Kindle. Vou começar por essa parte aqui. Tenho esse livro do George Stubb, que é As Damas do Século XII. É um livro que eu particularmente não gostei, mas eu pretendo ler ele novamente para poder reformular a minha opinião, porque tem muito tempo que eu li, eu lembro que eu não gostei. E como tem muito tempo e eu não escrevi a respeito dele, meio que eu acabei me esquecendo, né? E aí eu vou precisar ler novamente. Tenho aqui Bell Hooks. Eu gosto desse livro. Eu gosto desse livro por vários motivos, porque eu gosto da forma que a Bell Hooks é bem clara. E eu gosto da diagramação dessa editora. A diagramação é boa, as folhas são legais, é um livro gostosinho de ler no sentido da parte física, sabe? É bem legal. Temos esse livro aqui que é Detestável, Deplorável, que é um livro que era pra ser uma biografia feministizada, sei lá, da Princesa Isabel. Se eu não me engano, esse cara aqui, ele é estrangeiro. Ele era um estrangeiro que escreveu sobre a Princesa Isabel. E aí, gente, é um livro muito problemático. Eu não terminei de ler ele, não. Tô à procura de uma boa biografia da Princesa Isabel, porque tem um lado que, né, transformou-a em um símbolo feminista e o outro lado que simplesmente só condena ela. Temos aqui um livrinho sobre Joana d'Arc. É um livrinho legal. Eu gosto, é um livrinho bonito. Mas eu particularmente não achei, assim, muito direto ao ponto. Não sei se é um livro muito bom para ser utilizado como referência. Para você entender a história é legal, mas sei lá, eu prefiro algo mais rebuscado. Temos aqui este livrinho não, é um livraço, sobre a história das mulheres no Brasil. Ele é um livro bem legal também de ler, no sentido da diagramação. Eu não me importo muito com diagramação branca, tá? Até pra mim, pra livros técnicos, que eu rasuro assim, que eu escrevo, borrisco, rabisco, eu até prefiro do que algumas páginas muito amareladas. Principalmente que eu posso só passar o lápis que fica bom. E aí ele é um livro que tem algumas ilustrações, ele tem vários artigos, é um livro separado em artigos. Quem me recomendou foi uma seguidora, que agora eu não me recordo o nome dela. Se você estivesse vendo esse vídeo, comenta aí pra todo mundo saber quem foi que recomendou. E é um livro legal, eu gosto. Assim, é feminista, né? Tem muitos pontos de contradição, mas eu lembro que quando eu li eu gostei, eu tirei muita coisa interessante. Aqui tem uma série de livros pequenos, sei pra você, não é tão pequenas não. Temos aqui a participação da mulher na história de Minas Gerais, que eu comprei num sebo, o livro tá arrebentado. Tenho esse livro aqui muito interessante, que é da Maria Josefa de Marreto, que ela é a primeira jornalista brasileira e ela era monarquista, né?
E assim, isso em plena Revolução Farroupilha e tal. E aí, quem escreveu o livro, e é o primeiro, o único livro, na verdade, é esse cara aqui. Que não preciso nem dizer que é um comunista daqueles de Cuba, Che Guevara, guerrilheiro, papapá. Então é muito engraçado. É um fato curioso, é um fato engraçado e ele não nega, tá? As raízes ideológicas da Josefa. Ele até critica um pouco, mas também nem muito. Eu achei até interessante. Aí temos aqui Helenice Vieira Piovesani. Piovesani, isso. Que tem um kit dela aqui, das mulheres na filosofia. Tem um terceiro, das mulheres no Renascimento. Não, aqui é a Idade Média e Renascença. Eu acho que é no período moderno, na modernidade. Alguma coisa nesse sentido, que é mais recente. Aí, porque são 3, né? Só que ele tá bem carinho, aí eu não comprei. Aí temos aqui Estudos Nacionais do com Malu de Rosa e Helenice Garcia, com o livro Abortos Forçados. E tem esse aqui, que são alguns argumentos contra o aborto, de um livro lançado pelo projeto Salvamos Vidas, né? Você doava, você comprava o livro, alguma coisa do tipo, e iam para Casas Providas. Eu acho bem legal, deveria voltar essa iniciativa. Carrie Grass, com Anti-Maria Desmascarada. Eu gosto desse livro, mas ele me decepcionou muito, porque a teoria dele, de que o feminismo ele é místico e que ele tem uma agenda anti-mariana, é muito legal, acho muito interessante. Se eu não me engano, a Débora Luciano, ela fala um pouco sobre isso no livro dela. E outra pessoa que fala um pouco disso, só que numa visão protestante, é a Cris Correia. Gostaria que a Cris Correia escrevesse um livro sobre isso. E eu pretendo ler o livro da Débora, porque aí a gente consegue ter 3 visões, assim, né, do mesmo assunto. Acho legal. Crítica à Tolice Feminina, da Genita Meno. Não terminei de ler esse livro. Achei ele bem... Cara, me passa uma vibe meio Pique Miguel, sei lá, algo desse tipo. Não sei se vocês conhecem esse termo, descobri na internet. Que ela basicamente critica... Existem algumas críticas muito válidas, mas às vezes parece meio raiva, meio rancoroso. Eu não sei, mas eu pretendo usar ele em algum momento. Outro lado do feminismo, esse aqui é o meu maior achado, porque quem conhece esse livro sabe que ele tá esgotado no Brasil. E às vezes, nem sempre, você acha ele por preços exorbitantes. Às vezes você vê um livro que ele tá já marcado, que ele tá com essa lombada aqui desgastada, com as páginas muito oxidadas, que não é este caso, por um preço tipo R$100, e eu comprei ele de R$15. Não me pergunte por quê, foi bem depois. Eu lembro que quando eu procurei esse livro a primeira vez, eu nem achava nem esse de R$100, R$200. Aí, do nada, eu achei na Enjoei. Eu sempre fico olhando, gente, oferta de livro. Quando eu quero comprar um livro, eu sempre fico olhando, porque às vezes aparece alguma pessoa assim, doida. Esse aqui é o segundo eleitorado. Agora que eu percebi que não tá mostrando muito as capas dos livros, né? O segundo eleitorado, que é um livro que eu utilizei na minha pesquisa sobre o voto feminino. Eu acho que é um TCC, parece, uma pesquisa acadêmica que se tornou livro. Mas é legal. Faces Femininas do Conservadorismo, da Ana Paula Martins. Parece um livraço. Né? Porque não é todo dia que uma feminista resolve escrever sobre a participação das mulheres conservadoras na história, né? Então, só que eu tenho que terminar de ler. Imprensa feminista e feminina no Brasil. Esse aqui é as revistas destinadas ao público feminino no século XIX, é o primeiro volume, tem o volume 2, que aí já é do século passado, século XX em diante. Pensamentos feministas, conceitos fundamentais. Essa é a versão com as estrangeiras, acho que tem uma segunda versão. É um livro, uma coletânea de artigos, né? E aí você encontra coletâneas absurdas, porque olha quem tá nesse livro. A gente tem a Audre Lorde, a gente tem a Judith Butler, a Leila Gonzalez, e a Patrícia Hill Collins, e tem a Monique Wittig. Nossa, tem a Silvia Federici também, Sueli Carneiro. Nossa, tem um tanto de gente. E, cara, deixa eu ver, eu mostro aqui, tem uns artigos muito loucos. Manifesto
Sei lá que é isso, mano. Temos aqui Patrícia Silva com o seu maravilhoso Mulheres que o Feminismo Não Vê. Cara, eu amo esse livro, sou apaixonada por esse livro. E eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, que vocês vão morrer de inveja. Ele está autografado pela Paty. É autografado com o meu nome, né? Ou seja, não é simplesmente um autógrafo. E esse livro é muito bom, eu gosto muito dele. Eu acho que ele abordou a crítica feminista, de todos os livros de crítica feminista, eu acho que ele foi o que mais tocou, assim, no ponto de como o movimento feminista, ele age e como ele funciona. E o quanto que ele não é para todas as mulheres. Então, eu acho que ele é um livro que sistematiza isso, sabe? Essa noção de que não, o feminismo não é para todo mundo, o feminismo não é algo que deve ser compulsório. E aí ele aborda essas questões de raça, de classe, que a Bell Hooks aborda, mas de uma maneira antifeminista, né? De uma maneira diferente. Aí a gente tem aqui o MPI do Feminismo, da Carrie Lucas. É um livro legal, assim como o Outro Lado do Feminismo, da Suzanne Venker e da Phyllis Schlafly. Ele aborda o contexto americano, né? Óbvio. Mas é legal porque ele desmente, né, algumas propagandas feministas, como essa questão da liberdade sexual, essa questão como é que é o outro exemplo? Do divórcio, por exemplo, né? Ela mostra que tem um outro lado, né? Os dois livros são bem parecidos, tá? Esse livro aqui e esse livro aqui, bem parecidos mesmo, né? Não sei se eu fui a única pessoa que teve essa impressão. Mas eu acho que é interessante ler os dois. Esse aqui é mais introdutório, assim, tipo, pra quem tá começando. Eu acho que ela é uma feminista meio liberal. Ou uma conservadora. Ela não é assim tão antifeminista, não. E este daqui, ele é um pouquinho mais complexo. Mas é engraçado que os dois citam praticamente as mesmas pesquisas. Então, fica parecido. Campanholo, né? Livraço. Nem preciso falar que eu li o livro, porque o livro tá todo escrito. Foi o primeiro livro antifeminista que eu li. Foi o livro que, se não fosse por esse livro, eu não teria todos esses outros. Eu gosto muito. Pretendo levá-lo um dia para ela autografá-lo. Tem muitas ressalvas nesse livro, mas eu pretendo fazer uma resenha completa. Cara, este livro aqui, Precisamos Falar sobre Aborto, eu não sei se ele ainda está disponível, mas eu lembro que eu comprei ele já estava no valor caro e ele já era um pouco inacessível. E quando eu comprei ele, eu falei, cara, é um livro que eu tenho que reler, porque ele é o melhor livro sobre essa questão do aborto. Eles fizeram algo, assim, impressionante. Todos os aspectos políticos, aspectos clínicos, pesquisas, nossa, assim, é literalmente tudo o que nós precisamos saber, sabe? Tudo que a gente tem que entender, meio que até as feministas, se lessem esse livro antes de falarem qualquer coisa, ficaria melhor. Continuando, nós temos essa edição de luxo dos livros da Ana Campanholo. A gente tem o Feminismo, Perversão e Subversão, essa capinha bonitinha aqui. E temos o novo dela, A Hidra Feminista. Esse aqui tá autografado também. Eu acho que aos primeiros, alguma coisa assim, ganhava autografado. Mas não tá personalizado, né? Mas assim, também já ia querer demais que a bicha personalizasse todo mundo. Enfim, temos aqui essa coletânea de livros do Paulo Resutti. Temos um livro que foi um dos piores livros que eu li sobre o assunto, que é Mulheres no Brasil. Acho legal desses livros dele que eles são todos com imagens, com coisinhas. Eu preciso fazer uma resenha sobre esse livro e mostrar os meus pontos negativos. Que são muitos, tá? Aí tem aqui a biografia da Leopoldina dele. Esse é mais grossinho. E assim, ele tem alguns outros livros do Dom Pedro. Tem, acho que é Dom Pedro II, Dom Pedro do I, acho que tem os dois, pai e filho. E também tem
Tem várias outras, na verdade é uma coletânea, né, dessa história não contada, mas eu me decepcionei muito e achei meio novelesco, aí eu preferi procurar por outras biografias, mas não sei, posso estar enganada, pode ser que no futuro eu compre. Temos aqui uma coletânea de livros, coletânea não, né, temos 2 livros da Ruth Salviano Almeida, tem esse aqui, Vozes Femininas nos Avivamentos. Ele é um livro sobre os movimentos protestantes, tá? Eu sou católica, então eu li somente as partes que falavam sobre o sufrágio feminino, porque eram os únicos que eu meio que me interessava. E aí temos Vozes Femininas no Início do Cristianismo, que é legal esse livro. Ele sofreu um acidente da minha cachorrinha, mas ela é legal, eu gostei. Também tem minhas ressalvas, né? Na verdade eu tenho muitas ressalvas a forma com que a Ruth vê as coisas, sabe? Ela parece meio que uma feminista protestante, sabe? Uns argumentos assim meio... mas enfim, fazer o quê? Gosto do livro. Temos meu livro, um dos meus livros favoritos nessa edição, Capenga e Cara, da Quadrante, que eu nunca vi a editora para poder fazer edição ruim. E Cara, como essa editora, Misericórdia. Essa aqui, gente, é uma tradução do livro A Mulher nos Tempos das Catedrais, que foi extraída de um livro português, né? Um livro português-Portugal. E aí a gente vê no meio do livro umas raparigas, né? Umas coisas assim. Mas como é a única editora que se propôs a republicar Regine Pernod, a gente compra, a gente dá um crédito, a gente fica feliz. Porque pelo menos esse livraço maravilhoso, um dos melhores livros sobre o assunto, sobre a história das mulheres, sobre a história das mulheres na Idade Média. Estamos aí esperando a publicação de Mulheres no Tempo das Cruzadas, que é o outro livro da Regine Pernod sobre esse mesmo tema. Temos aqui também este Dicionário de Mulheres do Brasil, que eu não sei de que editora que é, mas ele é um livro que está esgotado também no Brasil. É um livro que eu encontrei em sebo e eu gosto de livros de dicionários, estou querendo comprar outros. Aqui a gente tem uma seção somente com os meus livros. Aí eu tenho a primeira versão do meu livro em capa dura, essa é a segunda versão que eu publiquei somente em capa mole, e essa é a terceira edição. Indo mais um pouco para baixo e um pouco mais para cá, a gente encontra alguns livros. Livros política, temos história, temos distopia, temos... acho que é isso, acho que é só, tudo misturado, junto misturado. Vou começar mostrando isso aqui. Temos Distopia, Fahrenheit 451. Temos A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Temos Animal Farm, que é a versão estrangeira de Revolução dos Bichos, republicada pela editora Livre, que foi uma editora da CEDET, né? A CEDET me enviou esse livro. Eu nunca li porque eu não sei inglês, né? Era pra me aprender inglês, mas foi ruim, não deu certo. Esse livro aqui eu peguei lá na biblioteca do meu campus, né, da minha faculdade, porque lá tem uma parte de livros para doar. E aí tinha um monte de livro, assim, desses que o pessoal joga fora, né, que ninguém vê muita relevância, mas eu achei interessante. Falei que eu ia ler, nunca li. 6 lições do Mises, livrinho, livraço, muito bom, ótimo para entender. Pretendo reler novamente, porque ele é realmente 6 lições assim que a gente tem que entender. E ele explica muito bem, eu acho muito legal a forma que o Mises é acessível, assim, sabe? E aí a gente tem um livro da Geisiane, com a Patrícia, o mínimo sobre o movimento antirracista. Não, porque não te contava, não tem um mínimo, que é só da Patrícia, que tá pra chegar. Mas eu gostei, eu achei esse livro muito bonitinho, assim, sabe? A diagramação bem legalzinha, bem bonitinha. Bora lá. Como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar primeiro esses livros aqui da Vide. E aí eu não vou mostrar muito não. Temos A Mente Esquerdista, que eu ainda pretendo ler. Temos Olavo de Carvalho,
Temos Agentes das Aflições e a Nova Era. Eu acho que esses dois livros são parte de uma trilogia. E eu não tenho outro livro. Porém, se eu não me engano, a gente começa lendo esse, lê o outro, né? Então, é um livro muito difícil de ler. Sinceramente, eu achei ele muito difícil, muito complicado. Aí eu tive que dar uma paradinha. Temos outro MPI, esse aqui é da Civilização Ocidental. Temos Thomas Sowell. Eu comprei esse livro no impulso. Já peguei ele para ler 4 vezes. E eu sempre paro em algum artigo. Então eu vou meio que lendo cada artigozinho, tipo cada tópicozinho de uma vez. Ao contrário desse aqui, do Garchagem, que eu li ele umas 3 vezes inteiro. Eu acho esse livro um dos meus livros favoritos. É onde eu extraí muitos dos meus conhecimentos sobre política e sobre a história do nosso país, né? A história política do nosso país. E eu acho muito legal o jeito que ele escreve, assim, é um tom humorístico legal, mas sério ao mesmo tempo, não sei. É um tom de ironia, né? Antigamente a ironia era ainda sábia. Temos aqui um dos livros da coleção do João Camilo de Oliveira Torres, que é A Democracia Coroada. Temos aqui agora uma coleção dos livros da editora do Clube Rebouças, falecida Clube Rebouças. Temos aqui A Maçonaria e os Jesuítas, e tal. História do Futuro, do Padre Antônio Vieira. O Negro na Literatura Brasileira, um dos que eu mais pretendo ler, assim. Brasileiras Célebres, que eu também quero ler para minhas pesquisas sobre a história da mulher. Temos essa biografia aqui da Imperatriz Leopoldina, também bem legal. Temos a formação histórica do Brasil. E temos esses aqui que né, são daquela partezinha mais antiga. Que aí temos Evaristo de Moraes com... Eita, gente. A escravidão africana no Brasil. Temos Da Natureza Limites do Poder Moderador, O Sofisma do Império e o Descobrimento do Brasil. Esse descobrimento do Crispiniano de Abreu. Continuando, deixa eu ver se tá dando pra enxergar, tá dando sim. Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. Eu tenho a versão do Clube Rebouças, mas como essa daqui eu já comecei a ler, eu preferi deixar aquela outra pra outra pessoa, porque eu não gosto muito da ideia de ter vários livros iguais na minha estante, especialmente porque eu preciso comprar outros, né? Aí temos aqui a campanha abolicionista do José de Patrocínio. E aqui tem alguns livros sobre Minas e sobre a minha cidade. Tem a História Média de Minas Gerais, que eu comprei num sebo. Temos um livro somente da história da minha cidade de Natal, que é Guaicuri, que nem é cidade, né, gente? É distrito, né, que fala. Não, distrito. E é legal. Eu não gosto desse autor, não. Ele era prefeito. Esses livrinhos, assim, que... né? Temos um outro livro aqui sobre a história de Vazia da Palma, que é o município da qual o meu distrito natal pertence. Mais um livrinho. Curiosidade desse livro aqui, que tem uma foto do meu pai. Por quê? Porque meu pai era jogador de futebol. E aí ele tem uma foto dele aqui. Aí temos dois livros dois livros estrangeiros, de viajantes estrangeiros. Temos o John Manuel Paul e tem o Richard Burton. Aqui temos o que deveria ser a minha coletânea de livros sobre Idade Média. Porém, como alguns acabaram meio que se misturando em outros pontos da minha estante, ficaram esses aqui que, né, não tem muito espaço. Tem esse livro aqui, da Quitanda, que é o Com Africano é o Cristianismo. É um livro muito bonito, mas que eu me decepcionei um pouco. Mas ele é legal. Ele cumpre o que ele propõe. Ele propõe a ser uma introdução da discussão para provocar mais discussão. Então, é isso mesmo que ele faz. Temos uma biografia de Leonardo da Vinci. Temos uma versão aqui do Outono da Idade Média, que foi a versão que eu li. Temos um livraço do Legoff, que é Homens e Mulheres da Idade Média. Esse aqui, ele é um índice ilustrado num material riquíssimo de personagens
femininos e masculinos medievais. E aqui estão personagens reais e personagens também fictícios, né? Que a gente pode dizer assim. Temos aqui também Regine Pernod, novamente. Ela está aqui espalhada na minha estante, com um livro dela, da Linotype Digital. Acho que esse livro não tem mais disponível. Ele tem agora disponível pela editora Quadrante, que tá pelo título de... eu acho que é o Mito da Idade Média. Aqui tá Idade Média o que nós nos ensinaram, mas ele tem vários nomes. E Outono da Idade Média, na edição da Kozak Knife. Eu tenho até medo de pegar ela, porque ela é frágil e cara. Vou ver se eu consigo pegar ela no final do vídeo pra poder mostrar pra vocês. Aqui eu vou ter que pegar pela mão, porque já é na parte de baixo da estante. Temos aqui uns livros do Clube de Literatura Clássica. Temos Dostoiévski. Não li, mas pretendo. Machado de Assis, eu comecei a ler, eu gostei. Temos alguns livrinhos, Metamorfose, O Processo do Franz Kafka. Temos Drácula, temos A Divina Comédia e alguns outros livros que eu vou vender. Então, meio que desconsiderem, eu tô querendo refazer a minha coleção de livros de literatura. Alguns que eu li quando eu era adolescente, eu deixei na casa dos meus pais, justamente por conta disso, né, meio que deixar como uma lembrança ali. Eles estão lá expostos. Alguns outros, como eu vendi, eu quero comprar em uma edição mais bonitinha, ou então pelo menos uma edição que tem uma tradução boa. Por exemplo, os livros das Irmãs Brontë, os livros da Jane Austen, eu quero comprar numa edição boa. Os livros da Louisa May Alcott, eu tinha Mulherzinhas, li Mulherzinhas, amei, porém eu não tenho mais a versão, eu acabei dando de presente. E aí eu quero comprar esses livros, né, para poder refazer a minha parte de literatura com uma tradução melhor, ou então com edições mais bonitinhas, ou até mesmo mais econômicas também, sabe? Para poder ficar, porque eu parei de ler literatura e é algo que eu preciso voltar. Para finalizar, gente, tem os livros que ficam meio que espalhados pela minha casa. Então, livros que ficam aqui na minha sala, eu tenho A Breve História da Arte, que é um mini guia sobre arte, né? Então tem os movimentos artísticos, tem as formas de artes, tem principais obras, e aí a gente tem um complemento deste livro que é das artistas mulheres. Temos uns livros das Belas Letras, uma biografia do Red Hot Chili Peppers, que eu ganhei de presente do Matheus, também. E um dos meus livros lindíssimos do Linkin Park, que não poderia faltar, eu li esse livro todo, eu achei ele lindo, maravilhoso, um dos melhores livros que eu li. Não sei se é porque é do Linkin Park, né? Mas assim, deixa eu ver, tem uma parte dele que tem fotos. Ah, tá. É lindo, gente, lindo. E aqui, os livros que ficam na minha mesa de trabalho. Temos Neuromarketing. Pretendo reler ele novamente, que ele é um livro muito legal para quem trabalha na parte do marketing. O Manual do Social Media, da H1 Editora, muito bom também. E outro livro da Kozak. Esse aqui é a história do design gráfico. É um dos livros que eu tiro inspiração quando eu vou procurar uma forma de design diferente. Ele conta a história, ele tem referências, ele tem os movimentos, as fontes. Ele realmente é meio que um manual, assim. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido ver certinho os livros que eu tenho. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de livro dentro do que eu tenho aqui, o que eu, né, poderia ter também, o que eu poderia ler, vocês me mandem e comentem aqui nos comentários, tá bom? Obrigada!